Giulia Quadrifoglio vai te custar 85 mil libras. Ele tem um motor V6, derivado da Ferrari, com mais de 500 cavalos de potência. Foi o primeiro italiano a envergonhar um Mi3 e hoje eu paguei apenas 21 mil libras por um. Era o mais barato à venda e, pelo que sei, o mais barato já vendido no Reino Unido, que não era um carro batido. Parece uma das maiores pechinchas da história do automobilismo, mas tem um motivo para ter sido barato. Na verdade, dois motivos. O primeiro é que este é um Giulia com quilometragem muito alta, 120 mil milhas. E o segundo motivo é que a suspensão não está totalmente em bom estado. Nos próximos meses vou descobrir se isso foi um ato de genialidade ou um dos maiores erros que já cometi. Vamos dar uma olhada de perto em como realmente é uma Giulia com 120 mil milhas rodadas. Talvez pareça loucura comprar um Alfa Romeo com muita quilometragem, mas vejo isso como um ponto positivo, pois quero saber se os italianos melhoraram na qualidade. Agora, eu sei que esses carros ainda não têm a melhor reputação, mas eu sinto que às vezes ainda temos um certo preconceito enraizado contra carros italianos. De qualquer forma, eu vou descobrir. Primeiro, precisamos falar sobre a cor. Meu 159, carro anterior, também era preto. Tive um E46 preto metálico. E eu jurei que nunca mais teria outro carro preto, porque eles são um saco para manter limpos. Além disso, eu não acho que essa cor realmente valorize as curvas lindas da Giulia. Então, não é a minha favorita, não seria a minha primeira escolha. A coisa boa é que, pessoalmente, ela tem um tom metálico muito bonito e brilhante. Não sei se dá para ver isso na câmera, então isso é bem legal. Mas também, nesse preço, eu não posso ser muito exigente com esses detalhes. E as rodas bronze e as pinças de freio amarelas, pelo menos, dão um destaque bem legal. Agora, essas, se não me engano, eram opcionais. Essas são as rodas forjadas leves, chamadas Technical. Há também as tradicionais rodas de liga leve de 5 furos da Alfa. Agora, tenho que dizer que entre as duas fico um pouco dividido porque adoro o design tradicional da Alfa. Isso faz o carro parecer ainda mais um Alfa com aquelas rodas, mas essas aqui também ficam ótimas. Em teoria, elas são mais leves, então estou bem satisfeito de tê-las. Como você pode ver por esse ângulo, ela também está um pouco baixa, e esse é o primeiro problema porque ela foi rebaixada usando molas ST. Agora, essa é uma modificação muito comum. Muita gente gosta delas, mas não é algo que eu, pessoalmente, queira. Primeiro, nas ruas péssimas aqui da minha região, eu preciso de todo o curso de suspensão que eu puder ter. Em segundo lugar, se eu mantiver ela tão baixa, provavelmente vou danificar o splitter dianteiro ativo, que realmente desce. Dá para ver a distância aqui. Isso dá cerca de 10 a 12 centímetros e ainda vai ficar mais baixo. Quebra-molas, depressões grandes na rua, como temos aqui. Eu vou acabar danificando isso. Então eu já encontrei um conjunto de molas usadas no eBay. O principal é que são de um carro de 2017. Na época, os modelos desse ano, mesmo com suspensão padrão, eram considerados baixos. Então, em 2018, acho que em 2019, eles passaram para o que chamam de suspensão pogo, onde exageraram e deixaram o carro alto demais. Depois disso, voltaram para as molas originais. Enfim, eu tenho algumas das molas originais de 2017 e preciso fazer a troca. O problema disso é que não é tão difícil de fazer. Mas, depois de fazer isso, você precisa refazer a geometria. Então, é um pouco mais trabalhoso do que eu gostaria. Mas esse não é o único problema com a suspensão, porque tem um leve barulho de batida vindo desse canto do carro. O vendedor foi totalmente transparente e me informou sobre isso. E ele acha que provavelmente é o amortecedor que vai precisar ser trocado. Ontem eu tirei a roda, dei uma olhada lá e não há sinais de vazamento. Normalmente, quando eles estragam, sai muito fluido. Há alguns dias, a luz da suspensão acendeu no carro. Enquanto eu olhava o amortecedor, também verifiquei o plugue atrás do banco traseiro. E quando eu puxei o fio, vi que na verdade ele não estava conectado a nada. Então eu suspeito que antes ele já tinha tirado o amortecedor para dar uma olhada, e quando foi colocado de volta, não foi colocado corretamente. Já se passaram alguns dias,
A luz de advertência apagou e tudo parece bem, mas tem alguma coisa acontecendo na traseira do carro. Mesmo assim, ele anda normalmente. Um amortecedor custa 700 libras e o ideal é trocar os dois, totalizando 1.400 libras se eu mesmo fizer. Mas agora, uma boa notícia, e é que este carro com 120 mil milhas está incrivelmente bem conservado. Todas as chapas estão alinhadas, tudo ótimo. Sim, tem um ou outro pequeno defeito, mas, sinceramente, o meu 159, que só tinha 100 mil milhas, estava muito, muito pior. E eu acho que isso é porque, desde novo, ele teve um filme de proteção de pintura. Então, aqui na dianteira, ele ainda está presente. E dá para ver onde ele está começando a descascar nos cantos do escudo aqui. Então ainda está lá. No capô, em algum momento, acho que começou a ficar meio desgastado. Então foi removido. Mas, sinceramente, tem uma marquinha ali. Essas são todas marcas de cera porque eu dei uma lavada rápida antes de vir para cá. Então, tirando isso, tudo parece, sei lá, bom, simplesmente está ótimo. Os faróis não estão embaçados nem amarelados ainda. Não vejo sinal de infiltração de água. O perfil lateral. Tudo certo, tudo alinhado. Mas tem uma coisa que eu não gosto. E é o vidro escurecido que está aqui, que é realmente particularmente escuro. Não tenho certeza. Saiu da fábrica assim? Era uma opção? Eu realmente não gosto disso. Eu não quero isso. Deixa o carro com cara de carro de traficante, sinistro demais, o que simplesmente não é o meu estilo. Mas você anda em volta e na verdade tudo parece, bem, tudo parece ótimo. Você não diria, olhando para o carro assim, você realmente não diria que ele tem mais de 40, 50 mil milhas rodadas. Daria até para dizer menos do que isso. Está muito bonito. Certo, vamos dar uma olhada debaixo do capô, ou boné em britânico. Então a trava fica aqui. Tenho que dizer uma coisa sobre a trava. Vamos falar do interior em um momento, mas essa trava parece muito frágil. Frágil e horrível. Então aqui embaixo parece, bem, quero dizer, parece normal. Eu realmente não sei o que você está procurando aqui. Há um pouco de corrosão superficial em algumas partes, como você esperaria de um carro como este, que foi usado o ano todo. Mas, no geral, tudo parece bem limpo. Quando vi pela primeira vez, pensei no nível. Acho que isso é o líquido de arrefecimento dos turbos. Este é o líquido de arrefecimento do motor. Parece baixo, mas está no nível máximo, então está tudo certo. Também é uma boa oportunidade para falar do histórico de manutenção. Estes possuem correntes, não correias. Então, a manutenção na verdade não é tão complicada ou exigente para um carro desse tipo de desempenho. Mas ele já tem 120 mil milhas. É importante que ele tenha um bom histórico e de fato tem. Você pode ver aqui que desde o primeiro registro em 2018, ele fez uma revisão todo ano. Então, 2018, 2019, de novo em 2019, depois em 21, porque já era quase o final do ano. Aqui de novo, 21. Alguns desses intervalos são menores que 12 meses, pois a quilometragem aumentava muito. Ele estava fazendo, em alguns casos, 15 mil milhas por ano. Aqui de novo, 22, 55 mil milhas, troca de óleo e filtro. Agora, todos estes ainda são do mesmo concessionário. Este é o mesmo concessionário onde o carro foi comprado, Donnelly Brothers, na Irlanda do Norte. 23 de novo, 2 em 23, 24, 25, 25 de novo e 26. Agora, esses três últimos foram feitos em uma oficina especializada. O proprietário reuniu e forneceu todos os materiais. E, importante, em 25 foi também onde a correia auxiliar foi trocada, porque embora esses carros não tenham correias de transmissão, eles têm correntes. A correia auxiliar, que fica aqui atrás do para-choque, é muito chata de trocar. Ouvi dizer que pode custar entre 1.500 a 2.000 libras. Tem um recibo da própria correia, feito naquela época. Isso é ótimo. E então, outra troca de óleo foi feita basicamente há um mês ou algo assim. E dá só uma olhada nesse capô. É por isso que esse carro é especial. Eixo de transmissão de carbono e capô de carbono. Eles realmente capricharam nos detalhes.
Enfim, o exterior está bonito, mas geralmente é por dentro que você consegue ver alguns sinais de que o carro já teve uma certa história. Mas, olhando por dentro, parece um carro com 30 ou 40 mil milhas, sem sinais de desgaste. O sinal clássico que você normalmente vê é esse apoio lateral. E aqui tem alguns pequenos indícios de uso, mas dá para ver que não foi repintado e só tem um desgaste bem leve ali. Então, sabe, isso é simplesmente fantástico. Acho que é isso que acontece quando você pega um carro com alta quilometragem como esse. Esse aqui rodou principalmente em rodovias, e isso significa que o desgaste é muito menor em proporção. Se esse carro tivesse ficado na cidade e fosse usado diariamente, com pessoas entrando e saindo, teria sofrido desgaste bem maior. Vamos entrar. Vou ligar o carro. Tenho que dizer, na partida, não é o som mais empolgante. Mas, de novo, vamos dar uma olhada. Volante em condição praticamente perfeita. Agora, eu acho que depois de 20, este é um 2018. Acho que em 2019 ou 20, eles fizeram um facelift e mudaram o volante. Então ele deixou de ter esse acabamento em fibra de carbono. Mas eu realmente gosto disso. Os instrumentos são bonitos e claros. Sabe, de novo, olha só. Sim, isso não é legal, mas não é por causa desse carro. Acho que o interior é razoável nesses carros, mas o que decepciona é esse seletor, que parece barato de usar e também tem uma aparência bem simples. Acho que atualizaram isso nos outros carros. Outro bônus é que este carro não teria Apple CarPlay de fábrica, mas o dono anterior, Andy, instalou o módulo. Então este carro tem o CarPlay completo, com tudo que você precisa, mapas, esse tipo de coisa, então isso é um grande bônus. Esses controles são ok. E de novo, parece, não sei se você consegue ver, mas parece novo, está realmente muito bom. Agora, esses dois tons, esse tipo de bicolor que você tem aqui com o branco, o interior parece um pouco sem graça, por causa de todo esse carbono escuro e tal, e isso dá um destaque, pelo menos a sensação é boa, é bem macio. Essa costura com branco e verde, acho que também era uma opção. Eu não sei se alguns dos acabamentos em carbono eram opcionais ou se todos vinham assim, mas no geral, para um carro de 2017, acho que chega perto dos alemães. Não é tão bom, mas chega perto dos alemães. Agora está bem desatualizado e os carros alemães parecem melhores. Mas este aqui em particular, sabe, em termos de desgaste, está absolutamente impecável. Ok, chega de papo, hora de ver como ele anda. Um adorável botãozinho vermelho de partida. Vamos lá, e como eu disse, não soa tão bem na partida, mas você não pode ter tudo. Esse tipo de seletor de marchas não é muito agradável de usar. Mas uma ótima notícia é que o ar-condicionado funciona. Não são muitos os carros usados que eu pego e o ar-condicionado simplesmente funciona. Então, é um bom começo. Agora, eu não mal dirigi isso, só consegui resolver o seguro hoje. Então ainda estou me familiarizando com ele. Então isso não vai ser tipo, sabe, um teste no limite máximo. Mas vamos dar uma volta, testar um pouco e ver como ele se sai. Outro motivo de eu pegar esse carro foi porque o 159, que usava antes como carro de filmagem, tinha suspensão traseira muito dura, então mesmo esvaziando os pneus, não era bom para isso. Comecei a olhar os modelos normais desse carro com suspensão ativa. Quando as pessoas compravam os volantes, quase ninguém escolhia o opcional da suspensão adaptativa. Este aqui já vem com isso de série. E então, de qualquer forma, na época em que eu estava procurando por esses, você está falando de 17, 18 mil pelos que eu encontrei, até 20 mil. Então eu pensei, bom, quadrifóglio anunciado por 23, consegui por 21. Sim, tem alguns probleminhas, mas tudo fez sentido, né? A famosa lógica de homem em ação. Então, de qualquer forma, a suspensão está ótima para um carro de performance como esse. Agora, eu suspeito que essas molas esportivas, as ST Springs, são feitas pela KW. E de pessoas que já usaram antes, ouvi dizer que elas na verdade não prejudicam muito o conforto. E agora está no modo normal, então a suspensão está macia e está realmente muito boa. Tenho que dizer,
Dirigi um desses há alguns anos e acho que ele era só um pouquinho melhor do que esse em buracos maiores ou mais irregulares. Isso pode ser porque, estando rebaixado assim, com menos curso de suspensão, isso deve ter um impacto. Então, vamos ver quando eu voltar para as molas originais se isso melhora alguma coisa. De qualquer forma, preciso fazer isso para não me preocupar com o que pode acontecer com o splitter dianteiro. Mas estamos chegando ao cruzamento, então vou colocar no modo manual e dinâmico e depois voltar para o modo suave. Você pode mudar a suspensão para o modo dinâmico, que vai automaticamente para a configuração média, e depois voltar para a anterior. Vamos lá! Agora! É bem revelador, na verdade, nesse trecho de estrada. Na maioria dos carros, eu acelero o tempo todo, passando pela primeira curva. Neste caso, troquei de marcha cedo na primeira, por receio de bater no limitador. E aí, em segunda e terceira, ele realmente mostra força. Não é que não tenha um som bom, até tem, mas claro, comparado com os modelos antigos, que não tinham motor turbo, não chega a ser igual. A direção é simplesmente incrível. Acho que nunca experimentei uma caixa de direção tão rápida e ao mesmo tempo tão natural e totalmente sem folga. Sabe, não é nada nervoso, apesar da velocidade. E esse motor realmente tem muita potência. Potência demais. Acho que preciso me acostumar um pouco mais antes de realmente começar a forçar, mas ele anda muito bem. Você tem essas borboletas, elas são muito boas. As borboletas de metal aqui, fantásticas. Elas compensam um pouco porque você está sempre tocando nelas. Compensa por outras partes do interior que não são tão boas. Tirei do modo suave, agora está no normal e não é insuportável. Se quiser acelerar, o ideal é deixar no modo normal. Alguns artigos diziam que nas estradas britânicas é melhor deixar no modo suave, mas isso aqui oferece mais controle e estabilidade. Vou mexer mais um pouco nisso, mas também tem o modo corrida. Então, se colocarmos no modo corrida, aí está. A suspensão fica ainda mais firme. Todo o controle de tração está completamente desligado, mas isso é realmente algo que você deve usar só na pista. E como eu disse, acho que isso faz o splitter ficar abaixado o tempo todo. Então vamos voltar para o modo dinâmico. E eu vou deixar no modo macio aqui. E então, na volta, vamos tentar no modo mais firme, mas aqui funciona muito bem. Essa suspensão para um carro de alta performance como este é realmente muito impressionante. Isso também é extremamente confortável. A posição de dirigir está absolutamente perfeita. Ok. Terceira marcha para isso, eu acho. A dianteira é tão precisa e simplesmente mantém a trajetória. Muita aderência. Uma das outras coisas legais sobre isso, apesar da quilometragem alta, é o histórico completo, mas também está com pneus Michelin em todas as rodas. Sempre gosto de observar isso ao comprar um carro. Nada de pneus baratos de baixa qualidade nisso aqui. Beleza, vamos passar pelas marchas de novo. Vamos lá! Está no modo dinâmico? Não estava. Achei estranho aquilo. Que fera! Esse negócio é realmente rápido e capaz. Então agora está na configuração de suspensão mais rígida. E aqui nas curvas mais fechadas, realmente fica melhor assim. Eles também repavimentaram. Ha! Que máquina! Adorei! Repavimentaram aquele trecho da estrada. Dá para usar suspensão rígida, mas agora volto ao modo macio.
No geral, um carro impressionante. Algumas coisas, a direção é incrível. Eu adoraria sentir mais, você já sente, mas queria um pouco mais só pelo prazer. Não que seja necessário. Você sabe o que as rodas dianteiras estão fazendo, mas não tem tanto retorno assim. Mas, sendo um carro moderno, é assim mesmo. Mas só para te dar uma ideia de como isso é impressionante até agora, eu também tenho um Alpine A110, e esse é um carro fantástico. Mas eu tenho que dizer que, de certa forma, este aqui é ainda mais empolgante. O Alpine tem todo aquele tipo de barulho de escapamento e tudo isso que o motor faz para tentar, sabe, eles canalizam o som para dentro da cabine para deixar tudo um pouco mais interessante, porque é só um 4 cilindros. Na verdade, não é sintetizado, não vem pelo sistema de som, é o que realmente vem do motor. Mas para mim, parece que está se esforçando demais, mas ainda assim não é tão bom. Esse aqui com o V6 é melhor, mas ainda falta um pouco de alma. Talvez, com um escapamento esportivo de verdade, ficaria um pouco melhor. Mas olha, no geral, até agora, estou realmente satisfeito com isso, porque o estado geral está muito bom, ele anda muito bem. Sim, esses barulhos na traseira, agora não ouço nada, só aparecem quando você anda devagar em superfícies irregulares. E eu sei que as bieletas da barra estabilizadora foram trocadas há cerca de 1 ano, então não vai ser um conserto tão simples assim. Há outra coisa acontecendo, mas o carro anda muito bem. Acho que pelo valor que paguei, estava olhando um desses a diesel 2.2 com suspensão adaptativa. 75 mil milhas, mas para mim parecia muito mais gasto do que este. E aquele estava por 17.500. Então por 21, pelo serviço completo, sabe, por tudo isso, eu realmente acho que até agora está parecendo muito bom. Assim que eu levar para um especialista ou começar a fazer o trabalho que preciso nele, isso pode mudar. Então, vamos ver. Mas, no momento, estou super empolgado. Então, daqui para frente o plano é que eu preciso trocar a suspensão, o que também significa refazer a geometria. Preciso descobrir o que é o barulho vindo da traseira. E seria muito bom ter um especialista para dar uma olhada e ver se tem algo em particular que precisa ser feito e nos dizer se, no fim das contas, valeu a pena. No próximo vídeo, quero levá-lo a um lugar para que possam dar uma olhada nele. Ainda não tenho certeza se vou fazer a suspensão eu mesmo ou se vou pedir para outra pessoa fazer. Vamos ver isso, mas, no momento, para ser sincero, anda perfeitamente bem. A suspensão funciona bem. Quando peguei o carro pela primeira vez e o aviso apareceu, a suspensão estava definitivamente travada no modo rígido. Acho que é isso que acontece quando perde o sinal de um dos amortecedores. Ele simplesmente volta para o modo totalmente rígido. De qualquer forma, agora voltou a funcionar. Já faz alguns dias, vamos torcer para que esteja tudo certo. Obrigado a todos por assistirem, espero vê-los no próximo vídeo. E vamos ver, assim que conseguirmos alguém que realmente entenda do assunto para dar uma olhada, vamos descobrir o quão bom realmente é um quadrifóglio com 120 mil milhas. Valeu, nos vemos no próximo vídeo.